Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Só Agora. Um agora bem vivido, o futuro está garantido. Essa é a finalidade do nosso programa. E hoje eu trouxe um assunto muito relevante. Sabe aquelas situações da nossa vida que a gente engole sapo, que a gente não se expressa, que você vivencia algo que te traz um impacto muito grande, mas você congela? Ou até mesmo aquela situação de trabalho que quando você chega em casa você fala, nossa, eu devia ter falado isso, e ficou guardado. Para isso, eu trouxe a psicóloga Lilian Marino. Um prazer ter você aqui, Lili. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente falar desse tema tão relevante. Mas primeiro, Lili, apresente, quem és tu? Fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Lilian Marino, psicóloga clínica, já atendo na área há quase 20 anos, né? Atendo com casais, com adultos, faço também grupos terapêuticos para trabalhar esses temas que a gente, né, tem bastante convivência e contato no dia a dia, para trabalhar essas questões que nos facilitam. E a comunicação, né, eu acho que a gente está também numa era onde a comunicação ela precisa ser lapidada e trabalhada. Mas essa questão do que a gente vai falar do não dito, isso já é muito antigo. Não sei se as pessoas às vezes não se expressam ou por uma timidez, ou por um medo de ser rejeitada, né? Ou por um medo de não ser aceita. O que você sente? O que você pensa desse tema? Mari, na minha vivência de consultório, eu tenho recebido muitas pessoas que têm dificuldade em dar nomes ao que sente, né? Então, a maioria de nós teve pouco contato com os pais no sentido desse aprendizado de lidar com as emoções, né? A gente aprende que a gente tem que obedecer papai e mamãe, todo mundo sabe disso desde o início. Mas o que eu faço com as minhas emoções? Sim. O que eu faço com o que eu sinto que não é bem aceito na escola, no trabalho, né, nas nossas relações interpessoais. Então a gente aprende para sobreviver, né, e ser bem aceito, a guardar essas emoções, esses traumas, esses fatos da nossa vida que foram muito difíceis, né, a resolução. A raiva, né? Então eu sinto raiva, o que eu faço com ela? É melhor guardar, você melhor aceita. Porque se eu falar, eu sou a louca, né? Eu sou a desequilibrada, eu sou a que não dá conta de gerir as emoções. Então, eu aprendo a guardar, só que isso tem um preço, né? Uhum. E aonde, você fala, né, eu aprendo a guardar. Aonde que está guardado esse arsenal de não dito que há em nós? Então, na teoria, está guardado no inconsciente, mas o nosso corpo registra essas emoções que a gente não consegue trabalhar, né? E como é que o corpo sinaliza isso? Chegam aquelas doenças aparentemente do nada, chegam sintomas desconectados com a realidade. Nossa, chegou um câncer, não tem ninguém na minha família que tem câncer, por que esse câncer chegou? Né? O câncer é de fundo emocional, né? Então, que tipo de emoções tem no seu corpo, na sua família, né? Como é que a sua família aprende a lidar com as emoções? O que foi que você aprendeu na sua casa, né? O que seus pais fizeram com as emoções, né? E esse é o primeiro espelho, é a primeira escola que a gente tem de como lidar. Então, essas doenças, elas chegam com uma mensagem para ser decodificada, né? Elas vêm a serviço de algo, né? O que significa esse câncer, o que significa essa sinusite, o que significa essa sinusite de repetição, porque a gente trata. Se ela volta, é porque algo não foi olhado, né? Não foi cuidado. Ela tem uma mensagem por trás. A origem dela não foi trabalhada. A origem dela né? não foi trabalhada. E por isso que os remédios, né? Processos alérgicos também, sim, né? Sim. Muita gente com muita enxaqueca e às vezes também sem sentir, sem poder ver a causa. Né? Quais disso. são os gatilhos, né? Mas o mais importante que você falou é porque muitas vezes a pessoa não fala porque ela não decodifica aquilo que ela está sentindo, né? Por exemplo, a depressão, que hoje a Organização Mundial da Saúde já fala que os níveis estão alarmantes. A pessoa não sabe dar nome à tristeza, não sabe se essa tristeza é uma angústia, se é um desapontamento, se foi uma expectativa. E por isso a terapia ela é um caminho mesmo para você conseguir se conhecer e ter clareza. Porque eu falo que quando tem clareza,
não tem tristeza. Eu vou lá e resolvo aquilo. Perfeito. Mas quando eu não sei o que é aquilo, aí que é o que a gente está querendo também trazer para o telespectador, né? Que é possível você poder se comunicar. E também antes de comunicar, quando já está aqui, sabe? Quando você já está assim, aí você vai se comunicar já gritando, já berrando, já perdendo a razão, porque o jeito que você falou foi errado, né? Sim. Então, é a comunicação não violenta. Falar de uma forma legível que o outro, não atacando o outro. Sim. Esse não dito, ele é muito sério, porque tem coisas que acontecem e a gente fica paralisado naquilo, não é? Sim. Me fala um pouco dessa paralisia do não dito. Eventos traumáticos, né? Por exemplo, chega a notícia da morte de alguma pessoa, né? Você é surpreendido com uma notícia e naquele momento tem esse congelamento, né? O corpo, ele sente esse congelamento. Então, vou dar um exemplo aqui rápido, né? Chega a notícia da morte de uma tia muito querida. E naquele momento teve um latido de um cachorro muito forte, muito raivoso. Ao longo da vida, você começa a ter, por exemplo, aversão a cães e não entende o motivo. E toda vez que um cachorro late, por exemplo, você sente aquele mesmo pavor, né? Aquela mesma angústia de congelamento. Então, aí você diz, eu tenho medo de cachorros. Aí alguém pergunta, mas por quê? Normalmente as pessoas não sabem explicar porque elas têm medo de cães, né? Não estou dizendo que isso é sempre, é só um exemplo. Então, essa morte, esse evento traumático veio com um gatilho e você associa o gatilho ao longo da vida e não sabe, e não olhou para isso, né? Então, eu tenho medo de cães. Tá, mas qual foi a vez que você escutou, que você presenciou um cachorro te mordendo? Alguém te atacou? Algum cachorro te atacou? Não. Não, nenhum cachorro me atacou, né? Aí na terapia a gente consegue investigar isso de uma maneira muito pontual e normalmente, Mariana, quando as pessoas conseguem entender que esses sintomas desconectados estão associados a traumas, aí vem um choro que nunca veio, né? Ah, não consegui elaborar o luto da morte dessa minha tia nunca, não tive tempo, eu sou médica, eu tenho muito trabalho, a minha rotina é muito exacerbada. E aí começa, né? O corpo pede solução, né? O corpo está o tempo todo pedindo solução. Então, quais as emoções que a gente tem, que a gente não sabe dar nome e acha que está desconectado, né? Que não tem uma razão de ser o medo de cachorro, por exemplo, né? E entre outros exemplos. E eu falo que às vezes não é fácil você dar nome às emoções porque nós somos um emaranhado de emoções. E só o caminho mesmo do autoconhecimento que vai me conseguir separar, né, o joio do trigo e dizer, não, eu tô ansiosa e não triste. Não, eu tô desapontada porque eu não recebi um feedback e não com baixa estima. Então, essa importância de você o tempo todo estar no seu vigiai. Porque se eu estou me vigiando, eu estou me compreendendo e aí vai ser mais fácil de eu lidar com as minhas emoções. Num relacionamento, vamos falar de um relacionamento, né? Porque muitas vezes a pessoa, para não brigar, ela se cala. Sim, sim. E às vezes é importante a gente fazer a guerra para ter a paz, né? Sim. Mas quantas mulheres a gente não atende que o companheiro nem imagina que ela tem aquela frustração porque nunca foi lhe dito. O companheiro, costumo dizer que é a personalização do não dito, né? A maioria dos homens tem muita dificuldade de se colocar, né, de verbalizar suas emoções. A mulherada vai para o consultório, mas os homens, quando chegam, tá lá, né? Quando chega um homem, eu já digo, meu Deus, agora eu preciso me preparar mesmo, né? Porque ele deve estar por aqui, né? Vai vir uma chuva de não ditos de milênios, né? Mas na terapia também, Mariana, a gente também aprende com muita empatia que as emoções elas podem coexistir, sabe? Então eu posso ter muito amor pelo meu esposo e raiva dele ao mesmo tempo, né? Sim. Quando a gente é mãe, a gente aprende isso, né? Sim. Então, essa vivência e essa aceitação das emoções coexistirem também é um caminho muito profundo, que a gente está sempre acostumado, né? Fique feliz, fique feliz, fique feliz, fique centrada, fique equilibrada. Tá, mas eu estou equilibrada e estou com vergonha. Eu estou equilibrada e estou insegura, constrangida, né? Eu posso as duas coisas. Sim. Em mim pode habitar
essas duas emoções, né? Não, muito interessante isso que você falou, porque cai um pouco naquela positividade que chega a ser tóxica, né? De que eu tenho que estar bem o tempo todo. E a gente é essa mistura, essa nuance aí de alegria, de tristeza, de feliz e de triste. Mas qual é a dica que a gente pode dar, por exemplo, para uma pessoa que realmente tem uma dificuldade em se expressar por medo de ser rejeitada ou por medo de não ser compreendida? A nossa geração era uma geração que criança não tinha tanta voz igual tem hoje, né? Eu me lembro, dá licença que aqui é papo de adulto, né? Não fala que aqui é o adulto que está conversando. Hoje já mudou um pouco isso, mas mesmo assim as pessoas estão tão na tela que às vezes não conseguem se expressar no tete-a-tete, no olho, porque estão muito só no teclado. Sim. Então, de uma forma prática, se uma pessoa está engasgada aqui, cheia de engolir sapo, o que a gente pode falar para ela, pelo menos, começar a se expressar? Você acha que escrever, falar para si mesmo? Sim. Qual seria o caminho? No meu consultório, eu faço a seguinte dinâmica, né? Eu peço para a pessoa respirar, né? Se centrar e deixar vir, né? Quando a gente acolhe alguém que a gente recebe na nossa casa, a gente faz aquilo com muita, né? Com muito desejo, com muita vontade. Então, deixa chegar, não precisa dar nome. Deixa chegar. Prestar atenção no corpo, o que vem? Qual é a parte do seu corpo que está mobilizada agora, né? Tem taquicardia? As mãos estão trêmulas, né? O que você consegue expressar agora? E devagarinho, Mariana, a gente consegue dar nome a isso, né? A gente faz um checklist mesmo. Então, com a respiração, né, a dar nome, eu vou conseguir nomear aquilo que eu sinto. Está muito difícil, a gente faz técnicas, eu faço técnicas vivenciais, né? Na minha sessão de terapia eu faço isso, para a pessoa conseguir dar nome, então destravar, né? Para destravar, e quando deixa chegar, pronto, agora ela tem um lugar, agora ela chegou, né? Você veio, me convidou para sentar aqui, então chama a tristeza, né? O que será que a tristeza tem para me dizer? Sim. Né? Se eu perguntasse para ela, o que você quer me dizer? É muito legal essa técnica mesmo, né? porque você se desidentifica e consegue ver, né? Perfeito. Como se você fosse a psicóloga da sua emoção. Né? O que você quer me dizer? Né? O que o seu corpo percebe com essa pergunta? Né? E não tem como não mexer, não tem como não ser profundo isso, né? Porque quando a gente dá nome, a gente dá lugar, ela diz, eu pertenço. Perfeito. E aí só de tomar essa consciência a coisa já vai diluindo, né? É muito tranquilo, sempre foi. Raríssimos os casos, né? Homens têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente, com o nosso jeitinho, sim, né, consegue. Para mim, a comunicação, ela é algo que eu gosto. Eu sou muito de imagens, sabe? Eu vejo tudo meio com imagens. E aí eu penso que a comunicação, ela tá aqui, né? Ela é a minha garganta, é o meu laríngeo. E se eu tô alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, a minha comunicação, ela vai ser expressa com mais clareza. Mas se tá tudo confuso, será que ele tem razão? Será que eu tô errada? Será que eu não sei o quê? Aí dá uma linha cruzada ali que eu não consigo falar nada. Então, o diálogo interno está intenso, né? O diálogo interno está intenso. Então, tá tudo bem o não dito às vezes, tá tudo bem entre aspas, eu não falar pro outro, mas para mim eu tenho que dizer, né? Para mim eu tenho que assumir que ou eu tô triste, ou eu tô com raiva, ou eu tô com ciúmes, ou eu tô ansiosa. E quando a gente valida o nosso, a gente tem mais facilidade de validar o do outro, né? A gente sabe o que é. Aquele momento que você quer ficar quieta, não quer falar com ninguém, eu sei bem como é, né? Aquele momento que eu quero falar, mas eu não consigo, não sai. Eu não consigo me expressar, né? Então, quando a gente dá lugar a essas emoções em terapia, a gente consegue fazer isso na vida real, né? Com mais facilidade, porque primeiro a gente aceita, para depois conseguir acolher. A aceitação, ela traz uma libertação, sim, né? Sim, com certeza. E tem também aqueles não ditos, que é aquelas caras e bocas, né? Então tem pessoas que não falam, por exemplo, você tá ali falando com o teu companheiro, ele não falou nada, mas te lançou aquele olhar assim. Que disse tudo, né? Que disse tudo. E aí nessa hora a gente também tem que trazer clareza. Olha, o seu olhar bateu pra mim, eu me sinto criticada quando você me olha assim. É isso mesmo que você quer me transmitir? Perfeito. E eu costumo brincar que isso é o papo de bêbado, né? Me explica o que foi esse olhar. Eu entendi que é um olhar de repulsa. Não, nada a ver, eu quis dizer
que você tem razão, mas eu não quero te dar o braço, eu não quero dar o braço a torcer. Isso. E aí a gente traz o código da comunicação, né? A gente fala a mesma língua. Quantas vezes a gente interpreta caras e bocas que não tem nenhuma conexão com o real? Verdade. Né? Nenhuma conexão com o real. Ah, eu achei que você queria ter me dito isso, né? A linguagem por mensagem, né? A linguagem verbal, cada vez mais a gente fica à mercê refém dessa comunicação e muitas vezes a gente não consegue se comunicar bem. Claro. Né? E passa recados que a gente não quer passar. Porque uma coisa a gente está se comunicando, eu estou vendo o teu olho, eu estou vendo a sua expressão do seu corpo, voz, a sua tonalidade, sim, né? Sim, sim. É desafiador, mas tá na hora da gente aprender a se comunicar de uma forma mais adulta, né? Antes da gente entrar aqui, você deu um exemplo maravilhoso e eu quero que você dê esse exemplo de novo, porque às vezes, por exemplo, principalmente na relação, eu quero que o meu companheiro adivinhe. A Frida Kahlo, ela falou uma vez, e todas as mulheres concordaram com ela e levantaram bandeira, e isso é muito perigoso, porque ela falou assim, o seguinte: se eu tiver que pedir, eu nem quero mais. Isso é uma fala da Frida Kahlo. Que perigo. Que perigo, não é? Aí foi uma geração inteira achando que eu não tenho que pedir. O outro tem que adivinhar. Tem que adivinhar. Fala um pouco sobre isso. Eu digo para os meus pacientes que a única fase na nossa vida que alguém precisa adivinhar o que a gente quer é quando nós somos bebês, né? Qual é o código do meu choro, né? O que eu quero que a minha mãe entenda. Esse choro é frio? Esse choro é calor? Esse choro é uma etiqueta que está incomodando na minha roupa? Esse choro é colo? Esse choro é sono, né? E à medida que o bebê vai se tornando uma criança, que a comunicação vai se fazendo presente, ele entende que ele precisa falar. Não, mãe, eu não estou com fome, eu estou com sono. Eu estou fazendo essa birra aqui, né? Com o passar da idade, porque eu estou cansado, muitas atividades ao longo do dia. Então, e a gente projeta isso, né? Esse desejo de que o outro adivinhe do que a gente precisa nas nossas relações. Não. Se eu chegar de cara feia em casa, o meu marido tem que entender que eu estou, por exemplo, de TPM. Né? Se eu chegar de mau humor no meu trabalho, o meu chefe, que já me conhece, já tem que saber que eu tive um problema em casa. Não. Não, a gente precisa comunicar. Né? E uma comunicação clara, ela fica mais genuína, mais profunda mesmo, né? Sim. Eu já sei o que a Mariana está me dizendo com esse olhar. Isso. Mas eu pergunto, é isso mesmo? Isso. Né? O que você está me olhando aqui, eu estou sentindo que você está acolhendo o que eu estou falando. É isso mesmo, né? Ou você está só achando o meu cabelo bonito? Sim, sim, é né? isso mesmo. E a gente né? vai decodificando. E aí as conexões vão ficando cada vez mais profundas. Sim. Né? Numa era onde os relacionamentos são líquidos, que a gente não tem essa profundidade de perguntar, olha, você está me falando isso, mas eu estou sentindo que ainda não está tranquilo. Você está bem? Né? As pessoas têm, às vezes, muito dedo, pisam em ovos. E eu acho que isso é uma falta de autoconhecimento, porque se eu estou pisando em ovos demais é porque eu tenho receio de novo, não ser compreendida, não ser rejeitada, vista. Não ter um lugar de pertencimento na sua vida. E a gente perde a nossa autenticidade, Lívia. Sim, perfeito. Quando eu não me comunico, eu perco a minha autenticidade, né? Sim. E num trabalho terapêutico, você consegue, assim, né, através das experiências, consegue ver que realmente as pessoas se tornam mais empoderadas quando elas têm pulso e peito para dizer? Porque também tem uma coisa, tem aquelas pessoas que é o sincericídio, né? Sim. Você tem que ter uma sabedoria, porque o sábio também se cala. Sim. Então é uma linha tênue ali, né? O silêncio é necessário, ele não tem que ser excluído, né? Você não tem sempre que se comunicar, você não tem sempre que dizer o que você pensa e o que você sente, né? Até porque o silêncio diz muito. O silêncio diz muito, né? Não responder uma mensagem é um textão, né? É um textão. E quem não entendeu isso ainda sofre, né? Sofre. Por exemplo, na linguagem do casal, né? Dos casais que eu atendo no meu consultório. O que a gente mais vê, né? O fundo da demanda que se traz é a falha na comunicação, né? Eu não sei me comunicar, eu sinto que eu não sou visto, eu sinto que eu não sou reconhecido, né? Ela quer que eu adivinhe, ele quer que eu adivinhe, né? A comunicação, ela vem se perdendo, né? Quais são os momentos que vocês guardam para se olharem, né? Para conversarem, para trocar? Poxa, naquele momento eu me senti mal com aquilo que você falou. Ah, não, mas é DR. Todo mundo tem pavor todo mundo tem pavor de né? DR, né? Eu acho que a gente precisa conversar, pronto. Aí todo mundo já fica né, congelado.
Só que quando isso vira um hábito e essa decodificação que eu falei do que se quer falar, do que se quer dizer, as brigas naturalmente elas vão diminuindo, né? Os ruídos na comunicação eles vão diminuindo, porque à medida que eu consigo falar, que eu me expresso, que eu digo para o outro como eu me sinto quando eu escuto determinada coisa, os conflitos eles tendem a diminuir naturalmente, né? É uma consequência esperada. Sim, sim. E assim, outra dica aí pra vocês. Tem vezes que a gente tem que falar 1000 vezes. Sim, tem vezes. Então não fique com preguiça de falar 1000 vezes. Meu filho hoje tem 11 anos e até hoje eu falo, Ravi, vai escovar os dentes. Então, às vezes, na relação, você tem que falar até a pessoa aprender, né? Até a pessoa compreender que daquela forma não é a forma que eu gosto. E se apropriar de que aquilo é realmente importante. Isso. Né? O que o meu companheiro e a minha companheira precisam, o que eles sentem, qual é o limite. Ó, até aqui eu dou conta. Passou daqui eu não consigo mais, né? E a gente chega num equilíbrio da relação para não ficar pesado para ninguém. Eu tenho que ceder, e ela não. Então, agora a gente vai decodificar qual que é o limite de cada um. Sim. Né? E o óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. Porque ele é óbvio para você, mas para o outro não. Sim. A mentalidade de um homem é diferente da mentalidade de uma mulher. A mentalidade de uma criança é diferente da mentalidade do adulto. Então, fale o óbvio. Não é isso que às vezes a gente fica com preguiça de dizer o óbvio. Eu recebo muitas pessoas, Mari, mas isso é óbvio, eu não vou falar. Mas tem que falar isso, né? Tem. Tem que falar. Tem que falar. Tem que dizer do que você precisa, do que você necessita. Cara, eu queria tanto que ele me desse um abraço agora. Peça um abraço, né? Ele tem que adivinhar que você quer ser abraçada. Sim. Ele tem que adivinhar que esse abraço é vital para você, né? Então, isso precisa ser dito, né? A gente tem que ter uma linguagem adulta, né, direcionada para o que nós necessitamos. Né? E pode ser dito de forma leve também. Sim, sim. Porque geralmente o senso comum, em vez de me dar um abraço, que vai falar, você nunca me abraça. Não pede o abraço, faz a crítica, né? Sim. E paralisa o outro. Sim. Se você vem com a reclamação, você paralisa, né? Se você não diz do que você precisa, como você fala numa padaria, eu preciso de 5 pães, Sim. Né? O padeiro vai ficar te olhando. E hoje? O que você quer hoje? Ele não tem como adivinhar, né? Você pode querer 1000 coisas, né? Do que você quer, do que você necessita, né? Que emoção você precisa dar lugar, né? Que doença que chegou que você está paralisado, né? Bloqueado. O que a gente faz com isso, né? Como que a gente acolhe esses relacionamentos difíceis, né? Essas nuances da vida, né? A gente está o tempo inteiro nos altos e baixos, né? Uma hora feliz, uma hora triste. Hoje eu tô com raiva, mas eu tô a fim de namorar, né? Hoje eu tô chateada com o governo, mas eu tô querendo fazer uma boa ação aqui, né? Sim. Enfim. Me veio aqui, né, na minha tela mental, uma brincadeira com a palavra comunicação. Na palavra comunicação, isso não é nem etiologia, veio da minha cabeça mesmo agora, é comum, une e ação. Então, o que a gente tem em comum para a gente unir e trazer uma ação para isso. Perfeito. Então, a comunicação ela precisa estar nesse lugar de comum, do tipo, nossa, eu vou falar com a Lília o meu ponto de vista, que é diferente do ponto de vista dela, mas que a gente pode somar com os nossos pontos de vista diferentes e resolver fazer uma ação para nossa amizade diferente. Porque quando não tem comunicação, não tem amizade, não tem relação, não tem cura, né? E a importância de você se comunicar, de você estar unido com você mesmo. E a diferença de escutar e ouvir, né, Mariana? A gente ouve ou a gente escuta, né? Quando o outro está falando. Você está escutando, esperando a sua vez de falar, esperando a vez de contra-argumentar, ou você está, né, presente nessa escuta, prestando atenção, de repente se colocando no lugar dele, como é para ele falar o que ele está falando, né? Então, é a escuta empática. Isso é uma escuta empática, né? Quando a gente desacelera o argumento interno, eu vou falar isso. Quando ele terminar, eu já sei o que ele vai falar, né? A gente quer adivinhar também. E quando a gente para escutar, normalmente vem, né, uma coisa muito diferente daquilo que a gente estava achando que ia chegar e não chegou. E algumas vezes você não precisa falar mais nada, só a sua escuta. Só a escuta é necessária. Só a escuta é terapêutica para o outro. Eu aprendi isso com a Ananda, minha filha. Ela
sempre que ela vinha me contar alguma coisa, eu já achava que eu tinha que dar uma direção. Eu já achava que eu tinha que dar um conselho, né? Porque mãe tem isso. Se eu estou escutando, se ela está contando um caso para mim, então... porque ela quer saber alguma coisa, né? Ela quer me perguntar alguma e não, coisa. Né? Às vezes eu só quero compartilhar com você e só isso. Sim. Isso mudou tanto a nossa relação e para mim também ficou tão mais confortável, né? Que eu não preciso estar te dando uma devolutiva, a não ser que você me peça. Mas deixa eu também apenas ter essa escuta empática, que é uma coisa, minha irmã, que a gente não ensina. Não. A escola não ensina, a gente não tem, o tempo todo eu tenho que estar te trazendo alguma outra resposta. Então, ouça, abra o seu coração e escute, porque tem muita riqueza quando você apenas acolhe o outro e quando você apenas acolhe você mesmo também. Tá com dor de garganta? Tem sintomas que você não consegue sanar? Manda uma mensagem para a Lília Marino. Manda uma mensagem, vai visitar ela. Ela tem um encontro de grupo maravilhoso no consultório dela, uma vez por mês, que vale a pena você ir, porque também muitas vezes a gente se identifica no grupo, sim, no outro, sim. Né? A energia do grupo é uma coisa impressionante. Eu escuto muito assim, eu quero assistir só. Isso. Eu não quero participar porque eu tenho vergonha. Aí quando finaliza, puxa, que legal, eu queria ter participado, né? Ou foi pra mim, né? Ou foi pra mim. Aquilo ali, aquela sua fala, o que ela disse naquele momento, né? E a pessoa sai revigorada, transformada, ressignificada, né? São temas comuns, são temas que todos precisam, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma vez a gente fez um grupo para trabalhar a raiva, né? Então eu fiz a dinâmica de par, né? Coloquei em pares as pessoas e até quem não lembrava que tinha raiva acessou a raiva. Né? Então foi uma experiência muito profunda mesmo. Os feedbacks foram muito bons. Porque muitas vezes a gente quer trabalhar só o nosso lado luz, mas a gente se desenvolve trabalhando o nosso lado sombra, né? É isso, a luz e a sombra coexistindo, né? E é o abraço à sombra. Ok sentir raiva, ok ter dificuldade. Me sentir incapaz. Né? Acho que eu não sou vista, acho que eu não pertenço. Todo mundo, em alguma medida, já se sentiu assim. Né? E Lília, você atende aqui em Brasília, mas também atende online, sim, não é verdade? Online também. Sim. Então, vou pedir para o Paulo colocar aqui o contato da doutora Lília, o Instagram, e eu vou pedir para você, se você gostou desse tema, não fica no não dito não, vai, se expresse, escreva aqui nos comentários se você já engoliu algum sapo e isso te trouxe alguma somatização, né? Sugira pra gente temas para conversar sobre como me expressar melhor, como ter uma comunicação menos violenta. É através do pedido de vocês que a gente consegue ver que vocês estão aí e trazer temas que para vocês são relevantes. Então, Lilian faz um trabalho muito bacana de cura. Ela é muito divertida, tá, gente? Hoje ela tá toda séria aqui. Pelo menos umas boas risadas você vai dar no consultório dela. Com certeza, eu garanto. As risadas eu garanto. Porque tem que ser divertido, né? Esse nosso processo de ir nos conhecendo, ele pode ser leve, ele pode ser divertido. Ele pode ser leve, né? Muitas pessoas falam, o que a gente faz na terapia, né? O que eu tenho que falar? Já escutei muitas vezes, né? Aí esse dia que diz, hoje eu não tenho nada para falar, é aquela sessão que não dá tempo de falar tudo que precisa, né? Porque a comunicação ela vai fluindo, você não tem que seguir uma planilha. Hoje nós vamos falar da sua mãe, hoje nós vamos falar, né? A demanda ela chega, né? E a alma ela ressoa. Muita dor de garganta, o que você tem segurado aí? Ou tem vontade de falar e não consegue. E no seu consultório você consegue decodificar pro paciente, minha dor no ombro, tem um ressentimento aqui, e aí vai porque é muito personalizado. Sim. Então precisa ter a coragem. Faça a decodificação no corpo, né? Onde é a sua dor, onde é o seu sintoma, e a gente faz a leitura sistêmica disso. É muito interessante. Muito legal, muito bacana, porque tem muitas pessoas que têm dores crônicas, que já foi médico, já tomou remédio. E aí não sai no exame, né? O diagnóstico não sai no exame, essa é a diferença. Né? Então, quando não sai no exame, é porque tem que mexer, é porque tem que olhar, é porque tem que dar lugar. O melhor investimento que você pode fazer é no seu autoconhecimento. Porque ninguém te tira desse lugar. Ninguém vai tirar você desse lugar de se pertencer, de se conhecer, de se desdobrar.
a gente muda a cada instante. Então, às vezes, uma Mariana que eu conheci há 5 anos atrás, eu preciso me reconhecer agora, porque muita água já passou por debaixo dessa ponte e me transformou. E um olhar de um especialista, ele faz com que você saia da sua visão limitada. A maior limitação do ser humano é enxergar apenas com seus próprios olhos, apenas com a sua própria visão. Numa sessão terapêutica, você consegue ver através de um panorama maior, você expande a sua consciência porque você olha através de outros olhares. Não que eu ou a Lília vamos te dar a direção, mas a gente vai te facilitar para que você enxergue com mais verdade tudo aquilo que você está vivenciando. E principalmente saia do drama, porque muitas vezes a gente, não vou falar, não vai adiantar nada. Isso. Já falei várias vezes, não me escuta. E não resolveu. Então vamos aprender a falar de forma diferente. Como você tem falado o que você precisa. Né? Então convida eles aí, Lili, para pelo menos seguir o teu Instagram, pra gente ir pros momentos finais. Sim, gente, tem um Instagram aí, né? Vocês podem seguir, podem mandar sugestões também de temas pra gente trabalhar, né? Até os temas dos grupos terapêuticos. O que eu gostaria de trabalhar em grupo, né? Aí fica a sugestão pra gente fazer no mês que vem, tá bom? E eu já me convidei para estar lá com ela no mês que vem. Então aí vai ser em dose dupla, Oba. o encontro do mês que vem. Muito grata, viu? O que você falou, eu tenho certeza que ajudou muito as pessoas a pelo menos observar que o mudo não tem voz. Então tá na hora de você falar, bota a boca no trombone, se expresse, fale, que as coisas podem mudar. Seja você a mudança que você tá querendo nesse ano, né, Lili? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, beijo, até o próximo. Tchau! Tchau, tchau.